Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 12, o Filho e o Espírito. Essa nossa lição está dividida em três tópicos principais, que são o Espírito e a concepção do Filho. Segundo, o Filho e a sua relação com o Espírito. Terceiro, a Trindade e a missão redentora. Nosso texto áureo se encontra em Lucas capítulo 1, versículo 35, que diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, se você parou para perceber que Lucas capítulo 1, versículo 35 já fala das três pessoas da Trindade, porque o Espírito Santo vai descer sobre Maria, a virtude do Altíssimo está falando do Pai, te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, ou seja, está falando aqui do Filho, está falando da pessoa do Senhor Jesus. A verdade prática diz que o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora ela é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. A palavra-chave é dependência. O primeiro tópico, o Espírito e a concepção do Filho. Primeiro subtópico, o anúncio do nascimento de Jesus. Então, Lucas capítulo 1, versículo 26 vai dizer assim, o relato de Lucas vai dizer assim: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Continuando, versículo 27, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Quem está falando aqui é o próprio Lucas, o doutor Lucas, o médico Lucas. Então o anjo ele faz uma revelação, ele apareceu para Maria, segundo esse relato, e ele faz uma revelação para ela. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 31, a parte A do versículo. Aí o anjo também ele fala, ele diz o nome da criança, ele diz o sexo da criança, ele diz o nome da criança. Por quê? Porque vai ser um menino, não é? Ele diz o nome da criança, por-lhe-ás o nome de Jesus, Lucas 1, 31, a parte B do versículo. E esse menino, tá vendo? Já falou o sexo, né? E que o menino será chamado Filho do Altíssimo. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo de número 32. Maria ela fica perplexa, ela fica admirada, né? Não é para menos também, né? Ela não entende e também questiona, ela tem coragem de poder questionar a revelação. Lucas 1,34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? Ou seja, uma virgem estava desposada, mas não havia tido relações sexuais. Então, ela sendo uma virgem, a pergunta dela é essa daí: mas como que vai acontecer isso? Eu sou virgem ainda, não conheço homem, não conheço varão, não me relacionei sexualmente. Aí Gabriel, que é o nome do anjo que foi enviado para trazer Maria essa revelação, ele responde para ela: Para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Ela creu e ela declarou com humildade: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo de número 38. Então o anjo ele explicou como seria a revelação, que foi o nosso texto áureo. Aliás, como seria a concepção, que é o nosso texto áureo. Vamos ler de novo lá? Vou voltar aqui um pouquinho, tá? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Bom, aqui já foi então o segundo subtópico agora. O Espírito como agente da concepção. O Espírito é o agente, então aqui vai falar dele como agente. A explicação de como seria a concepção, ela é singular, ela é única e também ela é miraculosa ou milagrosa. Então, descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1,35, as partes A e B do versículo. Então, como nós já estudamos, já falamos sobre esse texto, a sombra ela se refere o quê? À presença de Deus. A palavra original aqui é episquiazo, significa obscurecer, que é a palavra traduzida como sombra para nós. Em Êxodo capítulo 40, versículo 35, vai dizer assim: E Moisés não podia entrar na tenda na congregação, porquanto a nuvem no hebraico é Yanã, tá? Ficava sobre ela, e a glória é Kavod. Lembra Kavod? Não é Shekinah, é Kavod. A glória do Senhor enchia o tabernáculo. Agora, no Novo Testamento, lá no Monte da Transfiguração, também tem uma aparição dessa aqui, Lucas 9,34. E, dizendo ele isso, veio uma nuvem é nefelê, no grego é nefelê, tá?
que os cobriu com a sua sombra. A sombra é o quê? Episquiazo. E entraram na nuvem. Então por isso será chamado Filho de Deus, Lucas 1,35, a parte D do versículo. Então o terceiro subtópico fala sobre a pureza e a santidade do Filho. Então o anjo ele afirma que seria santo. Olha só, o menino que de ti vai nascer vai ser santo. Lucas 1,35, a parte C do versículo. A palavra santo é hagios. Tem gente que vai falar ágios, porque ágios é a portuguesada, a gente fala dessa forma, mas o correto de se falar é hagios. Então hagios significa santo. Indica o quê? O que isso indica? Indica separação do pecado e também consagração ao serviço divino, ao serviço de Deus. No caso de Jesus, é um atributo divino, ele vai ser santo. Nós não conseguimos ser santo assim como ele é santo. Então, nesse caso aqui de Jesus, é um atributo divino. Ele já nasceu santo, ele assumiu a carne, mas ele não assumiu o pecado que está na carne, que a carne comete sempre, né? Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, da mesma forma que nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado, mas sem pecado. Por quê? Porque ele é Deus? Porque não, ele não usou os atributos de Deus, como já foi dito. Tudo que ele fazia era através do Espírito Santo que estava nele. E por isso que ele disse que nós faríamos coisas maiores, porque o Espírito Santo também seria nos dado e ficaria conosco até quando? Até quando a igreja fosse arrebatada. Então, ou seja, estaria conosco para sempre, segundo palavras do próprio Senhor Jesus. Jesus ele é o último Adão, não é o segundo, tá? Porque se fala de segundo é porque tem um terceiro, porque tem um quarto e assim por diante. Não, houve o primeiro Adão no Éden e Jesus é conhecido como o último Adão. Obediente e também justo, Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então a santidade do Filho ela é a base da nossa redenção, da nossa justificação e também da nossa santificação. Somente Ele foi capaz de cumprir a lei. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, não vim abolir, mas eu vim fazer o quê? Eu vim cumprir a lei. E também, além de cumprir a lei, ele veio para se oferecer, ele veio cumprir a lei e ele veio se oferecer como sacrifício perfeito pelos nossos pecados, Hebreus capítulo 10, versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Então tem a oblação e a libação. Oblação fala do que é físico, do que é palpável, e libação fala do que é líquido. Então oblação é sacrifício físico, palpável, e libação é sacrifício líquido apresentado ao Senhor. Então Jesus ele foi oferecido como oblação, ou seja, como sacrifício, como cordeiro. Então da mesma forma que Jesus ele foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito. Então quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, e é justamente esse Espírito pelo qual Jesus foi concebido. Através do qual Jesus foi concebido. O resumo desse tópico diz que a concepção de Jesus foi sobrenatural, realizada pelo Espírito Santo, revelando a santidade do Filho. Segundo tópico, o Filho é sua é sua relação com o Espírito. Primeiro subtópico, o Filho é o Verbo feito carne. Então a Escritura ela revela o mistério do Filho quando diz em João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então isso indica que o Verbo ele assumiu a natureza humana, ele foi semelhante a mim e a você. Gálatas 4,4 vai dizer: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, sob a lei, ou seja, sem deixar de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus, ele nasceu sob a lei, nasceu de mulher, nasceu como homem, como ser humano, porém ele não deixou de ser Deus. Ele deixou seus atributos divinos, ele não fez uso dos seus atributos divinos, mas ele não deixou de ser Deus. Então ele se submeteu voluntariamente às limitações humanas, às nossas limitações, mas ele manteve a sua essência divina. Então enquanto Jesus esteve aqui como homem, ele não usou os seus atributos divinos, exceto quando fazia
fazia pelo Espírito. Então os atributos divinos que ele usava não eram os dele próprio, mas o do Espírito que estava nele. Ficou claro dessa forma? Deu para entender? Jesus não usou de maneira nenhuma, em hipótese alguma, os atributos divinos, a não ser aqueles concedidos pelo Espírito Santo. Da mesma forma que você e que eu podemos fazer, usar os atributos divinos através do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos essa autonomia, nós temos essa autoridade, nós temos esse mandamento. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19 vai dizer assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar um ano aceitável do Jesus. Então, se você parou para perceber aqui, o Espírito do Senhor é sobre mim. Porque me ungiu para quê? Para fazer todas essas coisas. Então, curar a enfermidade, evangelizar, quebrantar de coração, pregoar liberdade aos cativos, restaurar a vista dos cegos. Então, tudo isso por quê? Por conta da unção do Espírito sobre a vida de Jesus. Quem ungiu Jesus? Você ouviu falar que se alguém ungiu Jesus? O próprio Deus ungiu Jesus. O próprio Deus ungiu Jesus. Mas aonde está escrito isso, Valdecir? Atos capítulo 10, versículo 38, é um dos textos que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Então foi Deus que ungiu o Senhor Jesus. Então dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo, Mateus 1 e 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, lembra daquele problema de geração? Jesus foi gerado, se ele sempre existiu? Ele sempre existiu como Deus. Quando que ele foi gerado? Ele foi gerado aqui na terra, no ventre de Maria, como ser humano, como Deus. Ele nunca foi gerado, mesmo porque ele foi o gerador, o criador de todas as coisas. O segundo subtópico fala sobre que o Espírito capacita o Filho. Então, no seu ministério, Valdecir, mas o Espírito Santo é maior que Jesus? Como homem, sim. Como Deus, são iguais, são coiguais, coexistentes. Então, não tem como. A explicação é essa, tá? Então, no seu ministério terreno, Jesus agia cheio do Espírito Santo. Olha só. Cada palavra, primeiro, cada palavra proferida, João 3,34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então o Espírito era dado no Antigo Testamento por medida. Lembra que quando Deus tirou uma medida de Moisés e colocou sobre 40 anciãos? Pois é, aqui não. Aqui Jesus ele não recebeu o Espírito por medida, ele recebeu o Espírito na sua totalidade. Que mais, Valdecir? Então, cada palavra proferida por Jesus era através do Espírito Santo. Segundo, cada milagre realizado, Lucas 5,17. E aconteceu que num daqueles dias, estando ensinando, e estavam ali assentados os fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude do Senhor estava com ele para curar. O Espírito do Senhor estava com ele para curar. Cada demônio expulso ou expelido, Lucas 11:20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é já chegado a vós o reino de Deus. Que mais? A cada perdão ministrado, Lucas 5:24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Debaixo da unção do Espírito Santo ele fez este milagre. Não foi ele próprio, não foi Jesus na sua divindade. Não, foi Jesus o homem através do Espírito Santo que estava na vida dele. Então tudo isso aqui era o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Mateus 12:28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, o próprio Jesus está explicando como ele fazia isso, que é da mesma forma que nós fazemos hoje também. Se não fazemos, deveríamos fazer, né? Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então o Espírito capacitava Jesus, Isaías 11:2. E repousará sobre ele quem? Sobre Jesus. Sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e também de temor do Senhor. Quando você ouvir falar sobre os 7 Espíritos de Deus, não são 7 Espíritos, são 7 aspectos de um mesmo Espírito, tá claro? Então isso aqui, ó. Espírito do Senhor, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Então o verbo encarnado, o próprio Jesus, escolheu depender do Espírito Santo de Deus. É Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus
pelo Espírito ao deserto. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. E também ele é um modelo para todo verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e também na direção do Espírito Santo. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Olha só, que descerá sobre vós, não é isso? Então nós já recebemos. Se você aceitou Jesus, você já recebeu a virtude do Espírito Santo. Você tem poder para agir como Jesus, para fazer tudo que Jesus fez. E Jesus disse que nós poderíamos fazer mais do que ele fez. Terceiro subtópico, o Filho e o poder do Espírito. Então o ministério de Jesus ele foi marcado pela dependência do Espírito. O seu batismo ele foi confirmado pelo Espírito e também pela voz do Pai. Lucas 13:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, ou tenho prazer em você. Agora, no deserto, pelo Espírito, ele venceu a tentação. 1 Coríntios 15:45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Então, os seus milagres, eles revelaram, ou eles continuam a revelar o reino de Deus. Mateus 12:28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Na sua humanidade, ele se submeteu ao Pai e também agiu no poder do Espírito. Mais uma vez, é uma repetição, não é? Mas repetindo para a gente poder gravar. João 6:38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem está falando aqui? Jesus, não é? Então, como homem, ele tinha uma vontade. Agora, e a vontade do Pai qual que era? Era igual a dele? Como homem, não. Então, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai, eu vim fazer a vontade, eu não vim fazer a vontade do homem, eu vim fazer a vontade de Deus. Então a entrega na cruz e a vitória sobre a morte, elas foram realizadas em cooperação com o Espírito, Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, o Espírito daquele que dentre os mortos, o Espírito Santo que dentre os mortos ressuscitou Jesus, tá claro? Estou só traduzindo para você, tá? Habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, ele está repetindo a mesma frase, né? Também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita, que em nós habita. O mesmo Espírito que habitou em Jesus habita também em nós, se é que nós já recebemos o Espírito Santo, se é que nós já aceitamos a Cristo. Se não fizemos isso, é só fazer isso. Eu te recebo, Senhor, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha vida, da minha alma. Pronto, o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Então nós temos o mesmo Espírito que o Senhor e ele também vai nos vivificar, ele vai nos dar vida eterna. Mas e se eu morrer? Ele vai estar com você na sua morte, ele vai te acompanhar até o lugar que você vai ficar em repouso, lá no paraíso, descansando, até o dia da ressurreição dos mortos, tá claro? Então até esse dia nós vamos estar tranquilos, ele vai estar nos acompanhando em todos os momentos. Então assim, mesmo sendo Deus, ele viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito Santo. O resumo desse tópico diz que durante toda a sua vida terrena, Jesus ele viveu em plena dependência do Espírito Santo. O terceiro tópico fala sobre a Trindade e a missão redentora. Primeiro subtópico, o Pai envia o Filho e também o Espírito. Então a salvação ela é iniciativa do Pai. Ele é fonte de todo propósito redentor. João 3,16 você sabe de cor, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Pai ele envia o Filho ao mundo como oferta viva. Vamos ver Gálatas 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei. Agora, o Filho, então o Pai enviou o Filho ao mundo como oferta viva. E o Filho ele assume a carne para tomar sobre si a condenação do pecado. Segundo os Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, por causa de nós, ele se fez pecado para poder morrer e pagar o preço que era meu, que era seu, a dívida que era minha, que era sua. Ele fez tudo isso por mim e por você. Hoje nós não temos dívida nenhuma mais, porque ele pagou a nossa conta. O Espírito por sua vez, ele é o agente ativo desde o princípio. Lucas 1:35. Descerá sobre ti o Espírito Santo. É ele que trabalhou, ele que operou, ele que introduziu a alma de Jesus no alvo de Maria, ele que gerou Jesus aqui na terra. Então, ele o acompanha em cada passo do seu ministério. Atos 10:38. Como Deus ungiu, quem ungiu? Outro versículo, tá? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Então essa cooperação ela revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta,
o Filho executa e o Espírito aplica. 1 de Pedro 1 e 2. Presciência, fala da presciência de Deus, fala da santificação do Espírito e também obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Mais uma vez a trindade ou a triunidade, os três dentro de um mesmo versículo, as três pessoas dentro de um mesmo versículo. Valdecir, são três deuses? Não, é um Deus em três pessoas. Segundo subtópico, o Espírito ele revela e também exalta o Filho. João ele explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Então Jesus Cristo ele afirmou: ele me glorificará, o Espírito Santo vai me glorificar, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele vai receber, eu vou falar para ele e ele vai falar para vocês. João 16, 14. O Espírito ele não busca a glória própria, mas ele dá testemunho do Filho. Peraí. Então o Filho veio para glorificar o Pai, o Espírito vem para glorificar o Filho. Então peraí, dentro das pessoas de Deus, um vai tentando glorificar o outro. Não é interessante isso daí? E o ser humano? O ser humano fica tentando tomar glória para si. Olha só que coisa fantástica, né? O próprio Deus fica uma pessoa tentando glorificar a outra e o próprio ser humano, que é o que diante de Deus? O que é o ser humano? É um pó? É uma gota de orvalho? O que é o ser humano diante de Deus? Não é nada, não é? Fica querendo glória para si. João 15, 26 vai dizer assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte, Jesus falando, tá? Que eu da parte do Pai vos hei de enviar, mais uma vez a Trindade, tá? O Consolador fala do Espírito Santo, que eu, Jesus, da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, ele vai dar testemunho de mim. Então, para quem não acredita na Trindade, mais um versículo falando sobre a Trindade aqui, João 15 e 26. Então, toda obra genuína do Espírito ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo está no centro, em toda obra do Espírito, toda obra espiritual. Portanto, como igreja, nós devemos discernir as manifestações espirituais à luz de quem? À luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. 1 de João, capítulo 4, versículos 1 e 2. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai-o se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, provai-se se o espírito realmente é de Deus ou se não. Versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Espera aí. Então é fácil provar o Espírito? É fácil. Se o Espírito vai confessar que Jesus veio em carne, ele é de Deus. Se ele não confessar, ou se ele falar que Jesus não veio em carne, é porque não é de Deus. Então ficou fácil discernir, não ficou? Ficou muito fácil. Então tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo ele é o centro da obra do Espírito Santo. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quem que há de vir, irmãos? É Jesus que vai vir, não é? Ele vai falar dele, exatamente, vai dar testemunho dele. Terceiro subtópico, a fé e a submissão do crente. Então o plano da redenção ela requer uma resposta humana, Efésios 2 e 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aí se continuar, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então tá bom, mas o que precisa? Eu preciso responder esse chamado. Deus ele enviou a sua graça sobre nós, mas eu preciso querer recebê-la, eu preciso aceitar essa graça. Qual que é a graça, Valdecir? A graça é o Senhor Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado, derramou até a sua última gota de sangue por mim e por você, se sacrificou, se entregou, morreu naquela cruz do Calvário, pregado para poder pagar a minha conta e a sua conta. Eu só preciso receber, aceitar isso daí como sacrifício, aceitar o sacrifício de Cristo na minha vida, aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador, único e suficiente, não precisa de acrescentar outras coisas, acrescentar dias, acrescentar meses, acrescentar feriados, acrescentar festas, acrescentar outros santos, outras coisas. Não precisa de mais nada disso. Ele é suficiente para nos salvar. O sacrifício dele foi suficiente. Nós não somos agentes da redenção, mas nós somos recipientes. O que recipiente faz? Recebe, não é? O que tem aqui dentro? Tem água. Por quê? Porque está dentro de um recipiente. Nós somos recipientes e também participantes, segundo os Coríntios 5,18. E tudo isso provém de quem? De Deus, não provém de mim, provém de Deus, não provém de você, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, olha só, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus, mas ele nos deu o ministério da reconciliação. Que reconciliação é essa?
o homem, nós pregamos o evangelho para que o homem se reconcilie com Deus. Primeiro ele nos reconciliou com ele mesmo, com Deus, Jesus nos reconciliou com Deus, e agora nós temos a capacidade, nós temos esse ministério, recebemos dele o ministério da reconciliação, de reconciliar outros homens com Deus, da mesma forma que ele fez conosco, que nós possamos, através do Espírito Santo que está em nós, reconciliar outras pessoas com ele também. Essa é a nossa incumbência. Maria, quando ela ouviu a mensagem do anjo sobre concepção milagrosa, mesmo sem entender completamente, o que ela fez? Ela se submeteu com fé. Lucas 1,38. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela, ou seja, encerrou a mensagem por aí, encerrou a revelação por aí. O Salmo 37, verso 5, a resposta de Maria, ela é um exemplo da postura que todo crente precisa ter, deve assumir, ou seja, é confiar com humildade e também entregar totalmente, nos entregarmos totalmente. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Tem outra tradução que pode dizer assim: e o mais ele fará. Essa tradução está aqui: e ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Está vendo a ênfase como mudou? Mudou o sentido, né? E ele o fará. Entrega, confia e ele vai fazer. Não entrega, confia e depois desconfia, vai lá e tira e pega e tenta fazer você mesmo. Não, entrega, confia que ele vai fazer. Então o crente, ele é chamado para se colocar nas mãos de Deus, crendo que Deus é poderoso para fazer o impossível, conforme nós vemos em Lucas 1,37, palavras do próprio anjo trazendo a revelação para Maria, porque para Deus nada é impossível. Então a resposta que ele espera de nós é o quê? Fé, arrependimento e também obediência. Fé, Hebreus 11,6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? Agradar a Deus. Arrependimento, Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ele não leva em conta os tempos da ignorância. Tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer, ele não leva em conta. Anuncia agora a todos os homens que se arrependam. É simplesmente se arrepender e crer. Crer no Evangelho, crer na mensagem da cruz, crer no sacrifício de Jesus. E terceiro, obediência, Tiago 1,22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Porque ouvinte é aquele que só ouve, né? Não. Sede também cumpridores. Você ouve, aprende e coloca em prática. Sede cumpridores e não somente ouvintes. E o resumo desse tópico diz que a obra da redenção, ela é trinitária, ou seja, o Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. E a conclusão da nossa lição diz que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, as suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.